Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvesce Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 23 de abril, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhe aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. A palavra de hoje nos traz Evangelho de Lucas, no capítulo 24, 2 discípulos, passados os 3 dias do sepultamento, estão voltando para casa. Os 2 vão conversando pelo caminho na maior tristeza. Eles estão tão cegos que não reconheceram Jesus ressuscitado, que caminha e conversa com eles. Esse peregrino, Jesus, pergunta o que estava acontecendo. Eles contam o que tinha acontecido com Jesus de Nazaré, em Jerusalém, a sua prisão, sua morte de cruz e o sepultamento. E o peregrino vai explicando
como nas Escrituras estava claro que o Messias iria sofrer muito. Chegam ao seu povoado de Emaús e eles oferecem hospedagem ao peregrino. Como estava ficando tarde, eles acharam mais seguro que ele dormisse por ali mesmo. E na hora do jantar, o hóspede toma o pão e faz os mesmos gestos da multiplicação dos pães e da última ceia. E é aí que os olhos deles se abrem e eles o reconhecem. O peregrino é Jesus e está ali, vivo, ressuscitado, no meio deles. E aí eles retornam a Jerusalém, de onde tinham vindo, reencontram a comunidade dos discípulos e contam o que tinha acontecido e ficam sabendo que Jesus tinha também aparecido a Pedro. E aí estava todo mundo contente, muito feliz mesmo. Mas você viu? Os dois estavam como que cegos. Eles ficaram desiludidos com a morte e o sepultamento de Jesus. Naquele domingo, o mesmo da ressurreição, eles largaram a comunidade e voltaram para casa. E nem reconheceram Jesus, o peregrino que andara com eles pelo caminho. Mas chegou a hora que eles o viram claramente e voltaram para a comunidade, com o maravilhoso testemunho de que Jesus está vivo, ressuscitado, e eles o encontraram no caminho. Podemos aí perceber, nesse caminho de superação da cegueira, 5 passos. O peregrino perguntou o que estava acontecendo. Eles contaram tudo o que aconteceu com Jesus, tintim por tintim. É o passo da atenção à realidade, o primeiro passo. Partir do que lhes está acontecendo. É a sua história, os acontecimentos, o que está lhe causando apreensão neste momento. Jesus saiu explicando como nas Escrituras aparecia o projeto de Deus, de um Messias servo. O coração deles ardia nesse momento. É o passo da iluminação da palavra de Deus, o segundo passo. Não basta saber o que está acontecendo, é preciso acolher o que Deus nos revela. Como o projeto de Deus vai se realizando em nossa história. Quando chegaram ao povoado, já estava tarde, eles acolheram o peregrino em suas casas, puseram em prática o ensinamento de Jesus. Eu era peregrino e vocês me acolheram. Este é o terceiro passo do caminho, a vivência da caridade, amar como Jesus amou. Não dá para chorar na crucificação de Jesus e não sentir a dor do irmão que caminha ao seu lado. A caridade tem nome: solidariedade, responsabilidade com a saúde, com a fome e o desemprego dos outros. Em casa, chegou a hora de se sentarem ao redor da mesa para cear. Jesus fez igualzinho na ceia de Páscoa, na última ceia. Tomou o pão, deu graças, partiu e o entregou a eles. É a celebração da Eucaristia, o quarto passo. Na Santa Missa, como chamamos a Eucaristia, fazemos memória da morte e ressurreição do Senhor. Nós experimentamos a sua presença na comunidade, na palavra e no pão, fortalecendo a nossa comunhão com Ele e com os irmãos. De maneira especial, sua presença é real no sacramento do pão e do vinho. Foi nesse momento que os seus olhos se abriram. Experimentaram claramente que o crucificado está vivo e vitorioso. Naquela mesma noite, eles voltaram para Jerusalém, para a comunidade, e lá receberam o testemunho de que o Senhor tinha aparecido a Simão, e deram o testemunho de que o encontraram no caminho. É o passo da participação na comunidade, o quinto passo.
conhecer, crer, amar, celebrar e integrar-se à comunidade cristã, participando de sua missão. Então, como os 2 discípulos que voltavam para Emaús, nós também podemos estar meio cegos. Não conseguimos reconhecer Jesus ressuscitado que caminha conosco. Nessa página da Escritura, aprendemos que temos que vencer esta cegueira espiritual. Temos que dar mais atenção à realidade, iluminando esta realidade com a palavra de Deus, na vivência da caridade, na celebração da Eucaristia e na participação na comunidade cristã.